RFI Convida. Elcio Ramalho. A Rádio França Internacional tem o prazer hoje de receber em seus estúdios a psicóloga judiciária Ana Cristina Cardoso de Mello. Ana Cristina, muito bem-vinda à Rádio França Internacional. Muito obrigada, Elcio. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Ana Cristina, nós vamos falar de um assunto que é bastante sensível, né? Dos adotados brasileiros por familiares franceses. Você faz parte de uma ONG criada em 2005 chamada La Voix des Adoptés, ou seja, a voz dos adotados do Brasil, que faz um trabalho relacionado às crianças brasileiras que foram adotadas por familiares aqui na França, né, por famílias francesas. E, recentemente, na Embaixada do Brasil, foi realizada a segunda jornada dessa associação. Primeiramente, eu gostaria de saber, Ana Cristina, qual que é o seu trabalho e o que faz essa associação A Voz dos Adotados do Brasil, aqui na França? Sim, a Associação A Voz dos Adotados na França foi fundada pela Céline Giraud, que é uma moça que foi adotada no Peru, e ela trabalha para todos os adotados pela França, não só para os brasileiros, mas eu faço parte da Antena Brasileira como colaboradora e sou uma correspondente brasileira. Ou seja, de lá do Brasil, eu ajudo os adotados aqui da França a encontrar suas famílias de origem, a desarquivar o processo no Tribunal de Justiça, a conhecerem sua história. O consulado tem o trabalho junto com o adido da Polícia Federal, isso na Embaixada do Brasil, e a Polícia Federal também nos ajuda nessa busca a localizar essas famílias de origem. Porque todo adotado, esses que fazem parte da Associação A Voz dos Adotados, são já adultos, são jovens maiores de idade, que é o momento no qual essa vontade realmente se concretiza. Quer dizer, desde da infância, da adolescência, eles têm a vontade de conhecer as suas origens. Isso é um desejo natural de toda pessoa, não só dos adotados. Mas, em especial, isso se concretiza nessa fase mais, vamos dizer, madura, né, para eles, e aí vem o desejo de voltar, de conhecer o Brasil, de conhecer o abrigo onde eles viveram, de conhecer a família, né, em primeiro lugar a mãe e outros familiares, só que muitas vezes eles não têm mais nenhuma referência nenhuma. Uhum. Mesmo aquilo, quando nós desarquivamos, eu desarquivo o processo com alguns colaboradores lá no Brasil, eles me enviam uma procuração, nós desarquivamos para ter esses elementos, esses dados, e vamos em busca com os recursos que nós temos, telefonemas, pesquisa na internet, Facebook. Em muitos casos nós conseguimos localizar, e aí se começa um contato por WhatsApp, Skype, até que esse jovem possa de fato ir ao Brasil, conhecer a família. E lá em São Paulo eu dou esse suporte ao lado deles. Eu não posso fazer isso no Brasil todo, eu conto com a colaboração de outros voluntários. Eu sou você faz um trabalho voluntário, né, Ana Embora Cristina? Eu seja do Tribunal de Justiça, com o meu conhecimento de quase 30 anos no tribunal, eu posso ajudá-los de maneira muito mais efetiva, mas eu sou uma voluntária. Agora, Ana Cristina, dá para ter uma noção de quantas crianças foram adotadas no Brasil por familiares franceses? Quantas crianças brasileiras estão aqui na França? Em torno de 8.500 crianças. A gente não tem um número exato desde os anos 90, do começo da década de 80, perdão. É mais ou menos esse número, espalhadas pela França, né, 8.500. E esse número vem diminuindo a cada ano. Então, o maior número foi anos 80, 90, 2000, e a partir do ano de 2008, quando o Cadastro Nacional de Adoção foi implantado no Brasil, ele já era previsto desde os anos 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas quando ele realmente começou a funcionar, porque a lei determina que nenhuma criança saia ou só saia quando se esgote todas as chances no país. Então, quando esse sistema informatizado com sede no Conselho Nacional de Justiça, lá em Brasília, começou a funcionar, então um número menor de crianças começou a sair. Hoje isso significa que as crianças, por exemplo, que foram adotadas anteriormente a isso, nem sempre foram adotadas dentro dos critérios previstos na lei. Ou
ou ilegalmente ou sem fazer esta pesquisa, porque a lei determinou sempre, desde 1990, que fossem esgotadas todas as chances no Brasil. Mas, em geral, os juízes faziam uma pesquisa mais na sua região, porque não tinha meios também, né? Não havia sistema para fazer rapidamente essa pesquisa, e aí ele já partia para os processos de pessoas estrangeiras que vinham solicitar. Mas, ao lado disso, muitos estrangeiros também foram, de certa forma, enganados, mas também se aproveitaram de alguns esquemas de tráfico de crianças, infelizmente. Então, pessoas ou até profissionais que se aproveitaram, né, desse sistema, vamos dizer, que era menos controlado à época, e pediam dinheiro para os estrangeiros, que pagavam de 10 a 15 mil dólares, para ter uma criança rapidamente, e se fazia a adoção à brasileira, que era registrar a criança no próprio nome, colocar um prenome comum, sem sobrenome, mas com pais franceses, dizendo que essa criança tinha nascido em casa, por exemplo. Isso significa que criou-se uma dificuldade, no caso, para muitas dessas crianças de encontrar seus verdadeiros pais, de irem Totalmente, até porque aí é a como o parto anônimo, biológica. porque aí você não tem referência nenhuma, imagina para eles. Então, para eles, nós estamos pensando em fazer, nós temos um outro projeto até de ajudá-los com banco de DNA, inclusive é um projeto que está começando, que eu não posso nem falar ainda muito concretamente, mas de fazer esse encontro das famílias com esses jovens por meio do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que com a nova política, tem um projeto de lei que é muito recente, agora de fevereiro, vai possibilitar o cruzamento de informações genéticas. Então, essa pessoa que procura, por exemplo, um jovem, um filho que ela entregou por adoção, vai poder deixar suas informações, um material genético. Esse jovem também que vem de outro país pode procurar nesse mesmo cadastro. Ou essa família, ela pode deixar, uma família que entregou o seu filho para adoção, porque só ela que sabe isso, ela pode ir ao fórum da região dela e solicitar para deixar uma informação caso esse jovem venha procurar as suas origens. Mas no caso de adoções ilegais ou do tráfico de crianças, não tem como, nem a mãe vai saber para que nome ela vai deixar. Ela nem sabe o nome que foi dado para o seu filho. E é um número importante, é uma quantidade então, bastante... como é ilegal, a gente não tem um número, uma estimativa exata. Mas houve, até talvez 10, 15 anos atrás, se falava que metade das adoções no Brasil possam ter sido dessa forma, metade. Antes de 2008. Antes de 2008. Agora, de 10 anos para cá, a situação tem ficado muito melhor, muito mais organizada, mais controlada. Hoje os estrangeiros, quer dizer, acontece adoção ilegal? Pode acontecer, a gente não sabe. Mas, em geral, eles adotam as crianças que os brasileiros não adotam, que são grupos maiores de irmãos, crianças maiores ou adolescentes. Em geral, o brasileiro tem prioridade em relação às crianças pequenas e o brasileiro tem uma preferência para adotar até 2 irmãos. O brasileiro não, assim, raramente adota 3 irmãos, grupos de 3. O estrangeiro, eu já fiz adoções para estrangeiros que adotaram 5, 6 crianças de uma só vez. Agora, Ana Cristina, justamente porque uma boa parte dessas crianças tem vontade de saber a sua origem, vocês trabalham também com questões muito delicadas, né? Sobre o aspecto psicológico. Como é que é o acompanhamento feito com essas pessoas e que casos, por exemplo, você poderia ilustrar para a gente de pessoas que têm essa vontade de conhecer as suas raízes e as suas origens? Bom, eu recomendo que essas pessoas procurem a Voz dos Adotados, porque elas vão ter esse suporte. Essas pessoas não podem fazer uma busca sem ter esse apoio. Muitos adotados já vêm sendo acompanhados, a própria família dá esse suporte, mas outros não. Outros não têm apoio da família adotiva aqui na França, outros romperam até com essa família adotiva. Então, a Voz dos Adotados, a Associação La Voix des Adoptés, ela é uma associação que dá desde o princípio esse suporte, explica, acompanha, ela oferece atividades, ateliês, grupos de discussão sobre esse assunto. E quando a pessoa realmente decide procurar a família, que é quando ela vai me procurar, ela tem que seguir um protocolo, escrever uma carta de motivação, ela vai se engajar nesse processo e eu vou também fazer esse acompanhamento e depois, no pós-encontro, a Voz dos Adotados vai continuar dando esse suporte. Então, é isso que eu aconselho.
Ok, então. Muito obrigado, então, à psicóloga judiciária Ana Cristina Cardoso de Mello pela entrevista ao RF Convida. Muito obrigada a você, Elcio.